Bem-vinda, bem-vindo ao Por Falar em Lavanda, o podcast onde falamos de aromaterapia, vida natural e saudável, simplificar e onde vou trazer muitas partilhas pessoais com temas que podem ser fora da caixa, mas que tiveram imenso impacto na minha vida e da minha família. Eu sou a Silvia Ferreira, especializei-me em aromaterapia e ajudo famílias a fazer a transição para uma vida mais natural, recorrendo aos óleos essenciais no dia a dia. Descobri os benefícios dos óleos essenciais por causa da minha filha, que estava sempre a ficar doente, e nunca mais os larguei. Se tudo isto te interessa, fica por aqui. Temos muito para conversar. Olá! Long time, no talk. Que é como quem diz, há muito que não falávamos, não é mesmo? A semana passada fiz uma pausa do podcast, estavam outras coisas já a acontecer, outras coisas que assumiram prioridade e que me retiraram alguma inspiração, alguma vontade para estar aqui a falar contigo. E este podcast é muito o resultado do meu sentir, é o resultado da minha inspiração, da minha vontade, e a verdade é que a motivação e a prioridade o foco estava no outro lado. E, e por isso o episódio da semana passada não aconteceu. Estou só a explicar para que compreendas que eu quero muito que este podcast seja um reflexo daquilo que está a acontecer na minha vida também, na atualidade, no mundo, no país, no que for, e que saibas que tudo o que se passa à nossa volta nos influencia. Tudo o que se passa à minha volta me influencia, e isto é feito por uma pessoa real. Parece parvo, não é? Mas tipo, sou real, tenho as minhas coisas, tenho as minhas emoções, tenho a minha vida, e preciso muitas vezes de ser flexível, de aceitar aquilo que está a acontecer no momento, de aceitar aquilo que eu estou a sentir, de viver isso. E na semana passada eu até podia ter feito um episódio, mas iria estar. O meu foco estava no outro lado. E eu não queria de todo estar a explorar demasiado essa situação, ok? Na segunda-feira anterior eu estava em Montreal, na zona de Leiria, Marinha Grande, e hum, o meu foco estava aí, em reunir coisas, em organizar as coisas para levar, em estar lá, em ser útil e ajudar a facilitar-lhes um bocadinho a vida, nem que fosse por um dia. Sinto que o conseguimos fazer, mas mesmo assim é uma gotinha num oceano gigante de coisas que estão a acontecer e que eles têm que gerir e têm que lidar e têm que resolver. Os verdadeiros heróis não somos nós que vamos lá, dispensamos um dia da nossa vida, e isso é muito fixe, é top, é muito necessário, sem dúvida alguma. Mas os verdadeiros heróis e heroínas estão lá todos os dias a lidar com o trauma de tudo aquilo que aconteceu, a lidar com o cansaço acumulado, a lidar com a falta de luz, com a falta de água, com a falta de condições, com danos materiais irreversíveis em muitas situações, vidas que parece que foram por água abaixo num instante, não é? E não só ali, mas em muitos outros sítios do nosso país. Estamos a viver uma altura super atípica, muito desafiante, e eu não posso simplesmente estar aqui a falar como se nada disso estivesse a acontecer. E na semana passada eu sentia isso mesmo, que eu vir aqui falar contigo de um tema qualquer e ignorar o que estava a acontecer, simplesmente não consegui fazê-lo, ok? Agora eu sei que hum,
nós não podemos também estar constantemente a sofrer a dor dos outros, por muito empáticos que sejamos, e eu sou muito empática, tenho muito esta tendência de viver o sofrimento dos outros e tenho tentado dosear isto e controlar isto, não é? Porque não é bom para mim. Mas a verdade é que a vida continua, o meu trabalho tem que continuar, tenho que continuar a partilhar contigo a informação que eu sinto que vai ser interessante, que vai ser importante para ti, que te pode ajudar a melhorar a tua vida de alguma maneira. E é por isso que estou cá hoje, é por isso que vou continuar e espero que tu continues aí desse lado a ouvir-me, porque nada disto faz sentido se tu não estiveres aí, não é mesmo? E se tu não partilhares com as pessoas que tu conheces, com os teus amigos, conhecidos, familiares, com alguém que tu aches que também vai beneficiar desta informação, isso também é muito importante para mim e é mais uma forma de me apoiares e de apoiares o meu trabalho e eu agradeço-te muito, muito, muito por isso. Muito do trabalho que eu tenho hoje em dia é por referenciação. Muitas das pessoas que me chegam são pessoas que vêm referenciadas por outras pessoas. Pessoas que partilharam a sua experiência comigo, com amigos, com familiares, e depois essas pessoas procuram-me e já têm a experiência de alguém que conhecem. Isso é muito rico, é muito bom mesmo, porque até eu, quando procuro um serviço, quando procuro uma pessoa para me ajudar, seja em que área for, eu procuro referências, procuro testemunhos, procuro feedbacks. É extremamente importante para eu tomar a minha decisão e, portanto, o teu testemunho, o teu feedback, se já trabalhaste comigo, se eu já te ajudei de alguma forma, é esse testemunho que vai ajudar a levar o meu trabalho a mais pessoas que possam dele precisar. Portanto, obrigada desde já por isso. E hoje, hoje já passamos o Dia dos Namorados, não é verdade? À data da saída deste episódio. Mas se tu fores como eu e como o meu marido, nós não celebramos o Dia dos Namorados. É verdade, nós não celebramos o Dia dos Namorados, nada contra quem celebra. Eu acho que nós precisamos de aproveitar todas as desculpas e mais algumas para celebrar o amor, e se o Dia dos Namorados é uma dessas desculpas, um desses motivos, então que assim seja, tá bem? O importante é celebrarmos o amor. Mas hoje não podíamos deixar passar essa data em branco e como fevereiro é o mês do amor, eu queria muito trazer aqui este tema. E acima de tudo, eu queria muito falar-te de como a aromaterapia pode melhorar o amor em tua casa. Sim, vamos falar de óleos essenciais, intimidade, líbido. Vamos falar disso tudo hoje. O que é que te parece? Parece bem. A verdade é que nós já falamos como um simples cheiro pode mudar completamente o nosso estado de espírito. Assim, tipo, num momento, é imediato. Um cheiro muda o nosso estado de espírito. Um cheiro faz-nos lembrar de alguém, faz-nos aceder a memórias que estão ali bem guardadinhas no nosso inconsciente. O cheiro de um lugar, de uma pessoa, pode transportar-nos no tempo, não é? E, curiosamente, ou não, o desejo também é altamente influenciado pelo olfato. E hoje vamos falar um bocadinho sobre neurociência, ou seja, como é que o nosso cérebro funciona a este nível. Vamos falar também sobre o sistema nervoso, sobre o stress, porque são fatores que influenciam o nosso desejo sexual, a nossa libido, e de como é que os aromas podem influenciar o nosso desejo. Porque a libido não aparece
por magia, ela não está sempre aqui pronta a ser ativada, pelo menos não para nós mulheres. Ela responde muito ao nosso ambiente. E o olfato é uma das formas mais rápidas de influenciarmos o nosso ambiente. Isto, claro, partindo sempre de um ponto de partida estável e equilibrado. Estamos a falar de pessoas que estejam numa relação estável, pessoas que estejam numa relação saudável, porque, como é óbvio, há muitos outros fatores que influenciam o desejo e a libido para além do ambiente, não é? A própria dinâmica relacional pode influenciar e influencia, sem dúvida, esta área. Mas vamos partir do princípio que tu que me estás a ouvir, que todas as pessoas que me estão a ouvir têm uma boa relação de base, está bem? Essa é a base para tudo o resto. E estamos a falar de pessoas que estão em relações saudáveis que, por vários motivos, podem sentir a sua libido a reduzir, a diminuir, está bem? Porque lá está, há muitas coisas que podem influenciar a nossa libido e o stress é uma delas e é provavelmente dos maiores fatores que contribuem para a falta de, ok? Porque quando nós estamos sob stress, o nosso cortisol, que é a hormona do stress, sobe e isto faz com que o nosso corpo entre em modo de alerta. O nosso sistema nervoso fica em modo alerta, o nosso corpo está simplesmente focado em sobreviver e tudo o resto entra, não é prioritário, está no fundo das prioridades, ok? Um corpo em alerta não está focado em prazer, em sentir prazer, está focado em sobrevivência, está bem? E muitas vezes a libido não desaparece por falta de amor. Aliás, a libido não é um termómetro do amor. Muitas vezes a libido desaparece por excesso de stress. E é aqui que os óleos essenciais entram. Não atuando como afrodisíacos mágicos que de repente fazem com que tudo aconteça, mas sim usando, usando os óleos essenciais como moduladores do ambiente, como algo que vai ajudar a criar um ambiente propício ao amor, à conexão e à aproximação, e são também moduladores do estado emocional, do teu estado emocional, ajudam-te a sair de um estado emocional em stress para um estado emocional que está relaxado. E quando nós estamos relaxadas, estamos mais dispostas, mais disponíveis. E principalmente para as mulheres, ok? Mas para os homens isto também é válido. Para uns mais do que outros, somos todos diferentes, tal como nas mulheres nem sempre isto se verifica, mas no geral, estamos a falar na globalidade, no geral, está bem? Algumas, alguns estudos em aromaterapia mostram, já falamos sobre isto quando falamos dos óleos essenciais e as emoções, portanto podes resgatar esse episódio do podcast, foi um dos primeiros episódios que eu fiz, mas estudos mostram que certos óleos essenciais têm a capacidade de reduzir a ansiedade, de diminuir a nossa frequência cardíaca e por isso promovem o relaxamento. E isto é basicamente um pré-requisito para a nossa libido poder ganhar espaço e para nós podermos sentir desejo, ok? Os óleos essenciais são, portanto, uma forma, são ferramentas muito poderosas para aumentar e melhorar a nossa intimidade e conexão com os nossos parceiros, ok? Vários aromas são conhecidos por aumentar a libido, por melhorar o nosso humor e a história de muitas plantas nesta área da intimidade já
vem de há muitos, muitos, muitos anos atrás. Eu reuni aqui uma série de curiosidades giras sobre alguns óleos essenciais. Eu vi no livro Aroma Alchemy, da Holly Brandenberger, nome um bocadinho difícil de dizer, mas ela é uma enfermeira, aromaterapeuta e é simplesmente fantástica. O livro está em inglês e não está traduzido, o que é uma pena, portanto, para quem não tem à vontade com o inglês, não é uma ótima opção, mas para quem tem algum à vontade com o inglês, recomendo muito, muito, muito este livro. Tenho estado a lê-lo e tenho aqui umas curiosidades muito giras sobre os óleos essenciais, sobre as plantas dos óleos essenciais, de alguns óleos que vos vou falar aqui hoje, e como estão associados a esta questão da intimidade. E aqui no livro ela fala que na Indonésia as flores de ylang-ylang eram colocadas na cama dos recém-casados, porque simbolizavam amor e sensualidade. E o óleo essencial de ylang-ylang é conhecido por diminuir a ansiedade, promover o relaxamento e por criar a atmosfera ideal para a intimidade. Então é disto que estamos a falar, ok? De criar um ambiente propício e de ajudar a mudar o nosso estado emocional para um estado emocional mais positivo, mais tranquilo, mais sereno e mais receptivo ok? Outra curiosidade: na Índia, as flores do jasmim são usadas para criar grinaldas para embelezar o cabelo das noivas durante os casamentos, porque simbolizam amor e sensualidade, mais uma vez. E diz-se que o cheiro do jasmim, um cheiro muito típico, muito característico, muito floral, muito intenso, diz-se que é conhecido por inspirar sentimentos de afeto e de proximidade, melhorando a atmosfera romântica. Não é lindo? Eu adoro isto. Dizem também que o aroma terroso do patchouli, que é outro óleo essencial, que é outra planta, que se acredita que possui propriedades afrodisíacas e que ajuda a equilibrar emoções, a facilitar uma conexão mais profunda com o parceiro. Também o óleo essencial de rosa é considerado assim o top para o amor e o romance. Pode invocar sentimentos de paixão e devoção e enriquecer os laços emocionais. Que lindo! Por último, o sandalwood, que é outro óleo essencial, é conhecido pelas propriedades que nos ajudam a enraizar, a tranquilizar e promover uma sensação de calma e de segurança, o que pode ser muito benéfico em ambientes mais íntimos, não é? Nós precisamos de nos sentir seguras com alguém para nos abrirmos a essa pessoa, ok? Para nos abrirmos ao prazer com essa pessoa também. E incorporar estes óleos essenciais na nossa rotina diária, difundindo no nosso espaço ou utilizando de várias formas, inclusive em massagem, algo que é muito incentivado num ambiente mais íntimo entre um casal, nós conseguimos realmente criar uma atmosfera que promove essa intimidade e essa proximidade e a conexão com o nosso parceiro ou com a nossa parceira. Espetacular, não é? Eu vou-te deixar na descrição deste episódio algumas sugestões de misturas de óleos essenciais, de combinações de óleos essenciais que tu podes utilizar. Eu já falei aqui de alguns óleos essenciais que podem ser utilizados: o jasmim, o ylang-ylang, o patchouli, o sândalo, neste caso o sandalwood, porque muitas vezes encontra-se os nomes dos óleos essenciais em inglês, por isso é que eu gosto de os referir em inglês também. Podes utilizar vários destes, combiná-los e criar uma sinergia
para um óleo de massagem, mas há outras opções que podem ser utilizadas. O Cypress também é muito referenciado e é muito utilizado também para nos momentos mais íntimos e fala-se muito sobre a sua aplicação tópica, portanto, aplicá-lo na pele, principalmente na zona interior das nossas coxas, porque ele favorece a circulação sanguínea e uma boa circulação sanguínea ali no nosso local é muito importante para o nosso prazer. Portanto, pode ser também uma boa dica para vocês, para ti, ok? Fica já a dica. Pode também ser utilizado no difusor, mas ele é essencialmente benéfico utilizando em aplicação tópica, ok? E nós já falamos aqui que o cheiro, o nosso sentido olfativo também tem um papel quando conhecemos alguém e na atração que podemos ou não sentir pela outra pessoa. Ok? Se nós conhecemos alguém e nós não nos identificamos com o cheiro dessa pessoa, isso pode funcionar como um bloqueio para a nossa atração. E portanto também podemos utilizar os óleos essenciais, meninas, atenção, para atrair pessoas. Porreiro, interessante, não é? E podes criar a tua própria sinergia e mais ninguém vai cheirar como tu. O teu cheiro vai ser único, porque a tua sinergia, a combinação de óleos essenciais que tu vais utilizar é única. É muito importante dizer-te que os óleos essenciais conseguem de facto modular o ambiente, ou seja, criar o ambiente certo, ajudar-te a reduzir o stress e melhorar o teu estado emocional, e tudo isto é super importante para a intimidade, para nós estarmos receptivas para a intimidade, mas não substituem, eu preciso dizer isto, não substituem a comunicação do casal, não substituem a terapia quando necessária. Avaliação hormonal, quem sabe, pode também ser necessária. Podemos ter alguma situação a nível hormonal que esteja aqui a criar um bloqueio a esse nível, nem tratamento médico se necessário, está bem? Eles criam contexto, os óleos, um contexto que é propício ao amor, mas eles não fabricam uma conexão que deve existir à partida, ok? Eles podem ajudar a fortalecer essa conexão, podem ajudar a promover essa conexão, mas ela tem que já existir, ok? E ela é alimentada nos pequenos momentos do dia a dia e não só na, na construção desse momento específico, ok? Está nos pequenos gestos, está nas palavras, está nas atitudes de um para o outro, está bem? Portanto, há aqui coisas muito profundas que podem influenciar, como eu disse logo no início, partimos do princípio que estamos a falar de uma dinâmica de casal saudável, em que há comunicação, em que tudo está bem em termos de saúde. E é só preciso aqui uma ajudinha extra para criar um ambiente certo, propício a, está bem? Então, algumas recomendações de uso dos óleos essenciais que já fui referindo. Utilizar no difusor é muito, muito fácil e é muito fácil porque rapidamente crias o ambiente. Ok, podemos falar de velas, podemos falar das luzes, claro que sim, mas um bom difusor já tem luz, já tem modo vela. Os nossos difusores da Young Living têm modo vela, têm várias cores de luz, várias intensidades de luz e tem ainda muita eficácia na difusão. Portanto, podes ligar o difusor algum tempo antes, 20 minutos, 30 minutos, o que for, e ele já vai estar ali a criar esse ambiente. E não precisas ter muito trabalho para isso. Nem depois muito trabalho. Podemos estar a falar de pétalas de rosa. Claro que isso é tudo muito bonito,
Mas nós nem sempre temos disponibilidade, nem sempre queremos fazer algo super trabalhoso e nós temos que promover estes momentos no nosso dia a dia, não é? Eles têm que, no fundo, caber na nossa rotina, caber na, na correria dos nossos dias. E às vezes as coisas mais simples são as que mais facilmente nós conseguimos implementar com maior frequência, tá bem? O amor não precisa de ser super elaborado, pode ser simples, pode ser por pequenos gestos, mas é importante que eles aconteçam e acontecem antes do grande momento também, como já referi. Podes criar também muito facilmente um óleo para massagem, para fazerem massagem um ao outro, com os óleos já referidos. Podes utilizar, por exemplo, ylang ylang com óleo essencial de laranja, ylang ylang com lavanda. O importante é que sejam estes aromas mais específicos, porque já há um historial destes aromas estarem associados à parte mais íntima, ok? Estarem associados à parte do desejo, à parte da libido, e daí ser importante usá-los especificamente para este contexto, está bem? Não atuam só neste contexto, mas podem ser óleos que são utilizados neste contexto e que tu associas para este contexto, ok? E só o sentir o aroma dele já te vai ajudar a entrar no mood, ok? Na Young Living nós também temos um óleo essencial que é o Sensation, chama-se Sensation e ele é composto por ylang ylang, jasmim, gerânio, bergamota e coentro coriandrum. E tem assim um aroma muito doce, muito floral e foi especificamente criada com este objetivo. Inclusive também temos um óleo de massagem que se chama Sensation também, que é feito com estes óleos essenciais, precisamente com este objetivo, para utilizar em momentos de maior intimidade entre o casal, para promover também este lado das nossas vidas que é super importante, ok? Então podes comprar já pronto ou podes criar o teu próprio óleo de massagem personalizado, com os óleos que tu gostas e que tu queres utilizar, ok? É muito importante isto porque nós precisamos de ajudar a criar um ambiente onde o nosso corpo se sente seguro para desejar e para ser desejado, ok? E isto às vezes começa com comunicação, começa com presença e pode também começar com um aroma subtil no ar. Por que não? Eu vou deixar aqui também na descrição algumas páginas que eu sigo que falam sobre sexualidade, que falam sobre as dinâmicas dos casais e que eu acho que são muito interessantes, muito importantes, inclusive é podcasts. Eu ouço muito o podcast Voz de Cama com a Ana Markle e com a Tânia Graça. Aliás, é um dos que eu vou deixar aqui na descrição e vou deixar também a página da Tânia Graça, que ela é uma psicóloga, sexóloga, e vou deixar também a página de um casal que é americano, pronto, mas que eu sigo. Ela também é terapeuta de casal, mais focada na parte sexual, e eu aprendo imenso com estas páginas, aprendo imenso com este conteúdo. Há imensa coisa que não nos é passada enquanto nós crescemos, há imensa coisa que é muito tabu nestes temas, e então nós crescemos na ignorância em relação a ele. E isto não nos ajuda depois na vida adulta. Passamos muito tempo a descobrir, ou se calhar muitos de nós nem sequer se abrem à descoberta, e eu acho que isso é uma pena, é mesmo uma pena, porque nós temos um corpo, ele tem imensos órgãos, imensas partes que fazem, que constituem um todo, todas elas são importantes e nós temos
um órgão, nós mulheres temos um órgão que é somente feito para nos dar prazer. E muitas vezes nós crescemos e passamos quase uma vida inteira sem o conhecer minimamente. E com medo e com pudor de o conhecer, de o explorar. E eu acho que é super importante nós ouvirmos mais sobre estes temas, porque isto também diz respeito à nossa saúde. Eu acredito muito que quando nós estamos bem a todos os níveis, só assim podemos estar em equilíbrio e ser plenas, ok? Eu sei que estou a falar mais para as mulheres hoje, mas é válido também para os homens, mas os homens não crescem com tanta castração, entre aspas, a este nível. Eu sinto que nós mulheres temos muito menos informação. Se calhar hoje em dia as coisas já não são tanto assim porque a informação está literalmente na ponta dos dedos. Mas para quem é da nossa geração, da minha geração e de gerações anteriores, eu sei que foi muito assim. E é um tema que não é muito falado mesmo entre grupos de amigos, de amigas. Os homens falam, mas falam provavelmente numa perspectiva de brincadeira, de gozo, não tanto de partilha de experiências, de partilha, simplesmente. E nós mulheres simplesmente temos muita dificuldade em falar sobre isto. E portanto, eu espero que não te seja desconfortável ouvir-me. Acho que também não fui super. Como é que eu hei de dizer? Não falei sobre isto com leviandade. Tentei, pelo menos. Tentei também dar um toque mais profissional à coisa. Não sei se consegui, mas espero que tenhas conseguido perceber como é que podes introduzir a aromaterapia para melhorar também esta área da tua vida que é também muito importante. Ok? E com isto, deixo-te livre para ires celebrar o amor da forma que fizer mais sentido para ti. Pode ser com alguém ou pode ser contigo própria. Nós não precisamos de ninguém para nos amarmos. Aliás, tudo começa com o amor que sentimos por nós próprias, porque só assim saberemos como amar outra pessoa de forma saudável e de forma construtiva. Nós somos uma pessoa, a outra pessoa é outra na sua individualidade, é única na sua individualidade, tal como nós somos, e nós não nos completamos, não nos complementamos, nós juntamos-nos para construir algo sem nunca perdermos a nossa identidade. Espero. É mesmo muito importante que continuemos a cultivar o amor por nós próprios e depois a cultivar o amor que sentimos pelos outros também. E isto também se aplica às nossas relações de amizade, às nossas relações familiares, que também são muito importantes na nossa vida. Ok? Portanto, este tema assumiu assim um caráter mais íntimo, mais de relação, porque também é importante, mas não vamos esquecer-nos de todas as esferas da nossa vida e todas as relações da nossa vida, porque também elas contribuem para o nosso bem-estar e todas elas também são muito importantes e nem sempre é fácil de criarmos tempo para elas. Eu sei bem disso. Nem sempre é fácil, mas é importante que não nos esqueçamos disto e que vamos tentando, pelo menos. Talvez não com a frequência que nós gostaríamos, mas vamos tentando. Isso é o mais importante. Um beijinho, fica bem e vemo-nos no próximo episódio do Por Falar em Lavanda.